Olá pessoal, sou Josiel, professor de História. Iremos fazer uma revisão hoje sobre o módulo 1, onde traz aqui o nosso tema, o porquê é importante estudar História. Bom, alguns alunos têm aí em seu pensamento, em sua cabeça, História é algo do passado, para que eu vou ficar estudando História hoje? Ou outro pensamento, quem gosta de História é museu. Só que a História ela é uma grande ferramenta, uma das ciências mais importantes, é uma matéria que estuda todas as matérias. A História ela nos ajuda a entender o presente. Então, se você quer entender o seu espaço hoje, se você quer entender praticamente a sua família, o que acontece em nossa sociedade, você precisa da História para lhe ajudar. Então, vamos lá. Quem gosta de História é museu? Será que realmente é isso? Então, a História ela lida apenas com as questões do passado? O que acontece no passado não nos interessa mais? O passado ele está diretamente ligado com o teu presente. E não apenas ligado com o teu presente, mas ele pode te influenciar de tal maneira também no seu futuro. O estudo da História, ela vem abarcando a política, a ciência, a filosofia, a religião, a arqueologia e entre outras áreas da nossa sociedade. Resumindo, onde há seres humanos, ali também a história. E isso quebra um grande preconceito que existia, né? A história começou a partir de 4.000 anos antes de Cristo, com o surgimento da história. Antigamente se chamava pré-história. Então isso aí é um preconceito construído aí por uma visão eurocêntrica que hoje ela foi quebrada. Então, resumindo, onde há seres humanos, existe também história. Então a história ela é a ciência do passado e também do presente. Ela deve servir como instrumento de conscientização dos homens para a tarefa de construir um mundo melhor e uma sociedade mais justa. Principalmente nós vivemos aí, este mundo aí, praticamente nos anos anteriores aí, tivemos alguns problemas relacionados à política, né? Alguns escândalos aí em nossa política brasileira, e justamente a história ela te faz entender melhor essas questões, o período em que vivemos, e até mesmo na hora de votar te trazer uma consciência aí para você valorizar também o seu voto. Então, se você realmente não valorizar a história, você vai repetir os erros do passado. A história ela também tem uma grande influência, um grande poder de nos transformar. Ela nos ajuda a entender as causas das desigualdades sociais, por exemplo. Nos traz uma compreensão das diferenças entre criacionismo e evolução, que é um tema praticamente intrigante aí, até mesmo no nosso meio científico, sobre a origem da vida, por exemplo. Nos ajuda a entender também os conflitos que existem entre cristãos e muçulmanos, sobre etnias, inclusive esse termo aqui ele foi mudado, né? Antigamente falava-se raças, é um outro preconceito também eurocêntrico. Hoje não classificamos mais com raças, por quê? Raça nós chamamos ali animais, como cachorro, nós temos a raça Doberman, pastor alemão e assim por diante. Mas humano, nós temos apenas uma raça que é a raça humana. Mas povos diferentes, com costumes diferentes, idiomas diferentes, nós chamamos de etnias. Ok? Então, atenção nesse detalhe aí, o Enem vestibular gosta bem de explorar essa questão. Continuando ainda nosso módulo, nós temos aí sobre as fontes históricas. Das fontes históricas nós podemos abordar como válidas documentos oficiais, encontra-se leis, contratos, registros contábeis, registros de cartórios, documentos particulares, entre eles nós temos documentos de empresas ou documentos pessoais, publicações científicas que se enquadram ali um jornal, uma revista. Nós temos também letras de música. Tem uma letra de música dos Rolling Stones, por exemplo, que cantava um pedaço Era um garoto e como eu, amava os Beatles. E assim por diante, vem contando a história de um jovem que largou a sua nação e foi lutar na guerra do Vietnã. Você vai ver que essa letra dessa música ela está narrando uma história que aconteceu. Tem outra música também que fala sobre mulheres de Atenas. Ela vai mostrar, vai narrar como funcionava a vida das mulheres na antiga Grécia, na região especificamente de Atenas. Então a letra de música também serve como fontes aí. Podemos usar também, entre outras questões, vestimentas, roupas, filmes, chapéus. Por exemplo, você vê um homem hoje de cartola, você vai perceber que era uma vestimenta que te lembra ali o século XIX, século XX.
Avançando um pouquinho, nós temos aqui sobre a história e a cidadania. Como funciona aí a história e a cidadania? A história ela é de grande importância para entendermos aí as questões políticas, principalmente como alguns grupos se mantêm no poder. Nós tivemos aí, por exemplo, o governo pelo PT, né? Ficou aí quase 15 anos no poder. Se você realmente começar a estudar a história, como o PT subiu ao Brasil, isso vai te trazer aí um certo entendimento. Ah, professor, mas por que você fala muito do PT? Podemos voltar lá atrás também, tem o regime militar, governou o Brasil por 21 anos. Então a história vai te ajudar a entender por que algumas pessoas permanecem tanto no poder. Getúlio Vargas, por exemplo, que a era Vargas ficou também conhecida ali por 15 anos de governo, desde 30 até 45. Então a história ela te ajuda a entender essas questões. Só que cuidado, a história ela não é 100% também confiável. A história pode ser tendenciosa. Se você pegar, por exemplo, a pintura do Pedro Américo, da independência do Brasil, você vai ver que o Dom Pedro ele está ali praticamente bem vestido, com a espada levantada, ali cavalos bonitos e um exército ao seu redor, proclamando a independência do Brasil. Mas quem realmente pesquisou a fundo a história, você vai perceber que ele não tinha mais de 16 pessoas ali com ele, ele estava montado ali praticamente em um jumento que aguentava viagens mais longas, totalmente diferente da realidade pintada. Então, cuidado, a história também pode ser tendenciosa, ok? Pessoal, a história também ela é um estudo das desigualdades sociais. Ah, professor, então você está falando que a história também ela vai partir para as questões sociais? Sim, vai partir. Principalmente nós vamos ter aí o marxismo, que é uma ciência que voltou-se para estudar aí essa desigualdade social, a diferença ali da burguesia, o trabalhador, como surgiu praticamente grupos mais ricos, grupos mais pobres. Então nós temos aí também essa parte na ciência que estuda também essa diferença social. Voltado também para a educação, saúde e segurança. E o tempo na história? Bom, talvez você pode pensar aí, meu relógio, ele marca aí 24 horas, mas sempre foi assim? Nem todos usam este tempo aqui. Por exemplo, nós temos algumas civilizações que elas usam baseadas aí no Sol e na Lua o seu tempo. Algumas de acordo ali, as enchentes, as estações do ano, estações de chuva e assim por diante. Os budistas, eles seguem ali praticamente, você voltando aqui dentro de calendários, e os períodos, nós temos aí calendários diferentes adotados aí pelas civilizações, como por exemplo, nós temos o calendário budista, pode ser considerado como um ciclo, né? Entre aqui nós temos também o calendário asteca, a cada 52 anos, por exemplo, nós fechamos um ciclo e começa uma nova contagem. Inclusive, isso traz uma grande curiosidade aí sobre a profecia maias, né? Que falava lá sobre o final do mundo. Só que, na realidade, os maias não escreveram que ali seria o fim do mundo, mas apenas um reset, uma renovação de um ciclo, um período dando início a uma nova contagem. Dentro dos calendários ainda e dentro dos períodos, nós ainda temos mais, como por exemplo o calendário judaico, que é bem diferente do nosso calendário. O judaico, por exemplo, eles têm aí um calendário linear. O que seria um calendário linear? Um calendário que tem ali a partir da origem conhecida ali pelos primeiros povos judaicos, e ele vai continuando de forma linear até o fim do mundo. Aí zera o calendário, ou seja, ele é constante. Diferente do calendário cristão. Por que diferente do calendário cristão? O calendário cristão ele é voltado a partir do nascimento de Cristo e ele vai continuando aí também. Mas ele teve o seu início, foi mudado aí a partir do nascimento de Cristo. Por exemplo, no calendário cristão, 2020, hoje que nós estamos, você estaria aí no ano 5.780, certo? O calendário islâmico também tem suas diferenças, assim como o cristão marca a partir da data da vida de Jesus, o islâmico ele marca também a partir da data do profeta Maomé. Então 2020 dentro do calendário islâmico é referente ao ano de 1440. Ainda sobre os períodos, a partir de 1789, com a Revolução Francesa, nós tivemos formas diferentes de classificar os períodos do mundo. Isso aí vai até facilitar para o estudo. Como, por exemplo, aqui esse período que era conhecido como pré-história, né? Conhecido ali antes da invenção da escrita. A partir da invenção da escrita, então, em 4000 a.C., nós temos o período conhecido como Antiguidade,
ele vai pegar até a queda do Império Romano no ano de 476. Do Império Romano até a queda de Constantinopla em 1453, nós temos um período conhecido como a Idade Média. E essa Idade Média, finalizando aqui em 1453, durando até a Revolução Francesa de 1789, chamamos da Idade Moderna. E justamente uma grande importância da Revolução Francesa foi marcar não só o fim do absolutismo, não só o fim do feudalismo, mas marcou também a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, ou seja, a idade em que nós vivemos hoje. Começou então com a Revolução, se estende até os nossos dias. Importantes linhas de interpretação na história. Como eu falei para vocês, a história não é um pensamento único, a história ela tem linhas diferentes de interpretação, a história pode ser tendenciosa, e dentre essas linhas vou revisar com vocês aqui 3. Nós temos o positivismo, nós temos aqui o marxismo, e nós temos aqui também conhecido como movimento dos análises. A escola dos análises, mais conhecida como movimento dos análises. Então temos 3 formas diferentes de interpretação na história. Pessoal, agora é com vocês. Abram a apostila, façam uma revisão, um estudo aprofundado, resolva aí as nossas atividades do módulo 1, página 10 até a página 13 e até a próxima.